Seja bem-vinda à nossa terceira videoaula da nossa semana gratuita Recheios que não vazam. Eu tô muito feliz com o nosso evento, feliz por você estar aqui, decidida a mudar o rumo do teu negócio através dos melhores recheios do mundo. Eu tô muito feliz também por todo mundo que se inscreveu no meu canal, que deixou um comentário abaixo de cada aula lá de carinho, falando o que achou da nossa aula, até mesmo deixando alguma dúvida, quem deixou um like no vídeo, quem me marcou nas redes sociais colocando em prática as nossas receitas. Isso mostra que você está comprometida com a sua mudança no seu negócio. Está comprometida a entrar neste ano com o pé direito, está comprometida a se destacar de uma vez por todas, a fazer com que os teus clientes viciem em você, que não reste outra alternativa para o teu cliente a não ser comprar um produto teu todos os dias ou pelo menos toda semana. Lembrando que esse conteúdo ele foi pensado para você que está me assistindo, que está passando por problemas com recheio vazando dos bolos, problema de recheio amolecendo, problema de bolo vazando e quebrando, por o seu recheio não estar estruturado o suficiente. Então esse conteúdo, essas receitas, né? Esse nosso evento gratuito, por menor que ele seja, com um curto espaço, né, de tempo que a gente tem para entregar aqui um bom conteúdo para você, ele foi feito com muito carinho, pensando em solucionar esses teus problemas e te dar um novo rumo, uma nova possibilidade, um novo caminho para seguir. Mas antes da gente entrar no conteúdo da nossa terceira aula, preciso te lembrar que a nossa aula 1 e a nossa aula 2 já foram liberadas e estão disponíveis agora para você assistir. Então, se você está caindo de paraquedas aqui na nossa terceira aula, corre lá e assiste a aula 1 e a aula 2 primeiro, para que depois você venha aqui para completar o nosso evento com a nossa terceira e última videoaula, certo? Na aula 1 e na aula 2, eu ensinei o melhor recheio trufado de chocolate do mundo e o recheio trufado de bombom ouro branco. São dois recheios incríveis que podem ser um grande diferencial aí no teu negócio, no sabor dos teus produtos, no teu cardápio, para utilizar como combinação de outros recheios que você já trabalha ou que você vai aprender. Então não deixa de assistir, porque nessa sexta-feira as nossas aulas do evento gratuito saem do ar às 23h59. Então você tem até sexta-feira para assistir a esse conteúdo, porque depois ele sai do ar e vira um bônus exclusivo das nossas alunas do nosso novo curso, O Mundo dos Recheios. E por falar no nosso novo curso, já estão abertas as inscrições para o nosso novo curso Mundo dos Recheios, o lugar perfeito para você que tem dificuldade com recheio, para você que não aguenta mais recheio vazando, para você que não tem criatividade também para fazer combinações de recheios, para você que não aguenta mais ficar na internet catando receitas aleatórias que não dão certo, que só desperdiçam o seu tempo e o seu dinheiro. Lá dentro do Mundo dos Recheios, você vai se deparar com uma variedade de recheios incríveis que são fáceis, rápidos e econômicos. Ou seja, você vai conseguir levar para o teu cliente sabores incríveis, mas de forma rápida e econômica, sem que você precise estar em outra cidade para procurar ingrediente, sem que você precise de vários utensílios caros para conseguir colocar essas receitas em prática. Lá dentro do nosso curso completo tem várias receitas que você pode fazer somente utilizando a batedeira. Tem também opções de recheios que nem precisa de batedeira, não vai ao fogo e também não precisa de liquidificador. E também temos as opções de recheios que vão ao fogo, porque também são recheios incríveis e alguns desses recheios são indicados para alguns tipos de produto. Então, independente de você trabalhar com copos da felicidade, bolos,
tortas para pronta entrega, você quer rechear os seus brownies para venda do dia a dia, para trabalhar com delivery, bolo no pote, ovos de Páscoa, né? Ovos de colher, ovos trufados, porque chocolate também vende o ano todo. Então, independente de qual produto você vai trabalhar, sobremesas, os nossos recheios vão te atender super bem e você vai poder utilizar eles em praticamente todos os teus preparos, em todos os teus produtos, tá bom? Então, você que está assistindo a essa aula provavelmente já recebeu o nosso link de compra lá dentro dos nossos grupos de WhatsApp. Então, se você ainda está marcando bobeira e ainda não fez a tua inscrição, depois que a nossa aula encerrar, você vai lá no grupo e clica no link de compra que o administrador liberou para você lá dentro, para que você possa ter acesso a todos os benefícios que eu separei para essa primeira turma. Lembrando que o nosso curso está com um desconto incrível e imperdível. Nosso curso custaria muito mais de R$ 397, mas para você que está aqui dentro do grupo, que está decidida a transformar o teu negócio em uma máquina de vendas, ou seja, vender os teus doces e produtos todos os dias, deixar os teus clientes viciados e com água na boca sempre que vê uma foto de um produto teu, um vídeo de um recheio teu. Então, para você ter acesso ao nosso novo curso Mundo dos Recheios, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 12,37. Isso mesmo que você ouviu, com uma parcelinha de R$ 12,37, você consegue hoje, agora, entrar lá dentro do melhor treinamento sobre recheios da internet. Lembrando que lá dentro você não vai ter acesso só a recheios, você vai ter acesso à minha experiência de 7 anos no universo da confeitaria se tratando de recheios. Você não vai precisar passar pelas dificuldades que a Mahara passou lá, chorando, recebendo foto do cliente reclamando que o bolo estava rachando, que o recheio estava vazando, por cima ou por baixo, perdendo o cliente, estragando a decoração do produto. Você não vai precisar passar por essa tensão, essa insegurança. Será que meu produto vai chegar inteiro na casa do meu cliente? Então eu mapeei todos os erros que eu cometi durante longos anos da minha trajetória e da minha caminhada e montei o meu novo curso Mundo dos Recheios, com receitas testadas e aprovadas por mim, receitas que eu já utilizei, que eu já fiz todos os testes possíveis que você não vai precisar fazer. É só entrar dentro da nossa área de membro, onde é uma área exclusiva para os alunos, assistir as nossas aulas, tá tudo em ordem, organizadinho lá dentro, assistir a nossa aula, pode baixar o PDF da aula se você quiser para ir acompanhando, né? Tem gente que gosta de imprimir, ter a receita em mãos, então você tem essa opção. Os nossos PDFs são de alta qualidade para você mandar imprimir e você pode assistir a aula ao mesmo tempo. Teve alguma dúvida durante a receita? É só deixar a sua dúvida abaixo da nossa aula que eu e minha equipe vamos te responder o mais rápido possível. Então, literalmente, eu pego na tua mão para que você nunca mais passe perrengue nenhum por causa de recheio mole ou recheio no ponto errado. Então, você pode entrar hoje mesmo clicando no link de compra e fazendo a tua inscrição. Lembrando que a gente separou bônus incríveis para você que vai fazer a sua inscrição. Lembrando que o nosso curso tem 30 videoaulas, certificado, suporte por 1 ano. Tem a nossa apostila também do Mundo dos Recheios com 80 receitas de recheios diferentes, dos mais diversos tipos de modos de preparo, para que você consiga ter várias opções que se encaixem com a tua realidade. Tem também a apostila de recheios saudáveis para você ter mais uma opção no seu cardápio, um diferencial, aquela carta na manga que a sua concorrência provavelmente não tem. E também temos nossos bônus. Temos uma apostila que é um presente para você, né? Que você vai receber ela como um presente, uma apostila de coberturas com várias receitas de coberturas. A apostila de chantilly e chantininho, onde ensino todas as minhas receitas de chantilly, chantininho tradicional, chantilly estabilizado, chantininho de chocolate e muito mais. Também você vai receber como presente a nossa apostila de sobremesas, que é mais um up aí no seu cardápio. Você pode utilizar as nossas receitas de sobremesa
para vender nos finais de semana, então agrega mais valor ainda ao teu cardápio. Planilha de custos também para você poder calcular e descobrir quanto que você está gastando de recheio em cada produto. E também uma apostila de copos da felicidade, porque os nossos recheios super combinam com os copos da felicidade e esse é um doce, uma sobremesa que veio e ficou. As pessoas ganham muito dinheiro hoje vendendo apenas copos da felicidade. Eu tenho várias alunas que são cases de sucesso que conseguiram uma renda incrível aí, ajudando a família somente vendendo copos da felicidade na cidade delas, no bairro delas, a partir da cozinha delas. Então aproveita, faz a tua inscrição. Se você quiser fazer à vista o pagamento de R$ 397, você vai pagar apenas R$ 127. Tá muito barato, tá incrível o preço, é para todo mundo conseguir ter acesso a esse conteúdo e essas receitas incríveis. Bom, agora que eu já dei esse recado principal, né, que a gente já tá lá dentro do mundo dos recheios, recebendo as nossas novas alunas, que algumas já nem querem assistir a aula de hoje, porque já estão lá dentro tendo acesso ao ouro, né, a todo o conteúdo ouro tá lá dentro. Mas para você que está aqui me assistindo agora, ansiosa, querendo uma receita maravilhosa, para utilizar ela como base para vários outros sabores de recheio, você conseguir ter uma cartela maior de recheios, eu vou te ensinar na nossa aula de hoje um recheio base de brigadeiro e vou te mostrar como é que você pode fazer para saborizar utilizando suco de laranja, utilizando essência de baunilha e também utilizando pasta saborizante. Eu vou te dar várias dicas também no decorrer dessa aula para que você perca o medo de saborizar os seus recheios, achando que ele vai perder o ponto, achando que ele vai talhar, não sabendo a quantidade certa. Então fica comigo até o final que essa aula, vai fechar com chave de ouro esse nosso evento gratuito. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu já estou aqui na minha bancada com os ingredientes e como eu gosto de viver aqui na realidade aquilo que eu ensino para vocês, eu tô trazendo receitas fáceis para vocês, receitas práticas de ingredientes que vocês encontram facilmente, tá? E a nossa receita de hoje não é diferente, certo? O que a gente vai precisar aqui para fazer, tá? A gente vai precisar de leite condensado, então vou colocar aqui na minha panela uma caixinha de leite condensado, aquela caixinha de 395 gramas, tá? Vou colocar uma caixinha de creme de leite. O creme de leite pode ser a marca que você quiser e o leite condensado também, tá? Muitas vezes as pessoas acham que um recheio não dá certo ou não chega no ponto por causa da marca, né, do leite condensado ou do creme de leite. E, de fato, tem algumas marcas que não são boas, mas em 90% dos casos, ou seja, na maioria das vezes, é o modo de preparo que você não sabe fazer, que você não domina ainda, tá? Então vamos lá. Antes de ligar o fogão, eu vou mexer muito bem esses dois ingredientes aqui, tá? Misturei muito bem o leite condensado com o creme de leite, ó, tá bem fluido, ó. Não tá com gruminho nem nada. Aí, o que eu vou fazer? Aqui, deixa eu fazer uma observação importante com vocês. Eu tô utilizando uma panela de fundo grosso, ela é da Neoflan, tá? Muita gente pergunta, provavelmente vão perguntar muitas vezes sobre qual é a marca da panela, então a nossa panela é da Neoflan, certo? E eu gosto de utilizar essas espátulas aqui com ponta de silicone que tem essa pontinha aqui, tá? Essa pontinha, ela consegue chegar em cantinhos da minha panela que uma colher com ponta arredondada não consegue chegar. Então, ela me ajuda e muito para evitar aqueles gruminhos, para evitar de queimar o fundo da panela. Então aqui, como a minha panela é grossa e eu tenho acesso a uma espátula como essa, gente, eu já consegui comprar espátula assim também até em supermercado. Mas se você quer comprar em um site onde você pode comprar com total segurança e confiança,
tem o nosso site, tá? A nossa loja online, a loja da Mahara Bortolotti, você encontra. Depois a gente vai liberar aí o link do Instagram da nossa loja online para você poder fazer as suas compras. Tem essas espátulas lá, tem as derretedeiras, panelinhas multiuso, tudo bem dizer que eu estou utilizando aqui no nosso evento e que eu utilizo lá dentro do curso completo, o Mundo dos Recheios, tem lá na nossa loja e você pode comprar, tá bom? Então, eu gosto mais dessas espátulas com ponta fininha e me ajuda. Se eu não tivesse uma panela de fundo grosso e uma espátula com a pontinha de silicone assim, eu acrescentaria aqui agora uma colher de sopa rasa de manteiga sem sal, tá? Porque a manteiga, ela ajuda também, ela é mais uma gordura que entra na minha receita, então ela ajuda, querendo ou não, a evitar de queimar o fundo da panela, se soltar mais fácil o recheio do fundo da panela, tá? Então você pode adicionar aí na sua receita também. Vou ligar o meu fogão aqui na potência média, certo? E vou mexer até a gente chegar no ponto correto do recheio para você desligar, e você vai aprender aqui comigo agora na prática a nunca mais ficar na dúvida se tá ou não tá no ponto, se chegou ou não chegou no ponto, tá? Uma coisa interessante para mim falar para você que tá me assistindo agora é, quando eu trabalhava com confeitaria lá atrás, quando eu fazia, né, 30 bolos no mesmo dia de pronta entrega e vendia tudo, quando eu fazia ovos de colher, vários ovos de colher para vender, e utilizava desses recheios que eu tô ensinando para vocês aqui durante a nossa semana, né, do nosso evento, eu não fazia uma panelinha assim de recheio. Eu fazia um panelão bem grandão e ali eu colocava em torno de 7 leite condensado, 6 leite condensados. Então, a técnica para chegar no ponto do recheio para uma panela grande, quando você quer fazer uma grande quantidade de recheio, para adiantar a sua produção, para deixar a sua produção mais rápida, a técnica é a mesma. O ponto que você vai chegar em uma panela que está com vários leite condensado e uma panela que está com um, que nem a gente está fazendo agora, a técnica é a mesma. Então, depois que você domina a técnica correta, o tempo de preparo, você entende também o seu fogão, como é que funciona o seu fogão, a chama do seu fogão, fica mais fácil para escalar vendas. Fica mais fácil para você otimizar o seu tempo de produção. Você consegue fazer uma gestão do teu negócio muito melhor se você utiliza menos tempo na cozinha. Então essas receitas, elas são incríveis para você que é aquela pessoa, aquela confeiteira que é, eu chamo a confeiteira polvo, que tem que, né, ter vários braços para abraçar várias funções ao mesmo tempo. Você tem que fazer os recheios, você tem que fazer o resto da sua produção, você tem que fazer massas, você tem que prensar os seus bolos, você tem que fazer as montagens dos seus copos da felicidade, os bolos no pote, você tem que preparar o almoço para sua família, você tem que botar roupa nos seus filhos para levar para a escola, você tem que arrumar a casa, lavar toda a louça que a gente suja. Se você é uma confeiteira polvo, uma empreendedora polvo, que tem que ter vários braços, né, abraçando múltiplas funções no dia a dia, que é a realidade da maioria das mulheres e dos homens também que decidem trabalhar no ramo, né, dos doces, essas receitas, ter acesso a um método, a receitas que facilitem a sua produção é muito importante. Então, o que eu aconselho se você vai trabalhar com uma grande produção, que eu tenho certeza que vai, aqui está sendo o pontapé inicial para você virar o jogo aí no seu negócio, para vender muito, para faturar alto, né? Ou seja, aumentar a sua produção. Fazer vários leite condensados é melhor, por quê? O gás que você gasta é o mesmo para fazer um leite condensado ou 8. Então, se você já vai para o fogão para fazer um recheio, já faça uma maior quantidade, tá? Que o ponto vai ser o mesmo, vai chegar do mesmo jeito, certo? Agora, se você tá começando uma produção mais pequenininha, tá dando os primeiros passos, lá que nem quando eu comecei vendendo as minhas fatias de bolo, aí pode ser uma receita, 2 receitas por vez, que vai dar conta, né, da sua produção, que vai ser menor no começo.
mas sempre pensar no crescimento do seu negócio, tá? A gente não quer mais fazer uma rendinha extra, a gente quer ter um negócio de confeitaria e dominar as técnicas de recheio, ter acesso a um lugar que tenha receitas testadas e aprovadas, que você não vai precisar ficar perdendo tempo testando, vendo o que funciona, o que não funciona, e não tendo acesso a receitas fáceis, né, com ingredientes baratos, econômicos, faz muita diferença. Faz muita diferença. É literalmente encurtar o seu caminho, né? Então, por isso a importância da gente dominar essas técnicas e ter acesso a boas receitas, já que uma pessoa que a gente confia, um professor que a gente confia já tenha testado todas, né? A gente vai mexer agora até chegar no ponto. É importante mexer sem parar, tá? Mas uma receita, no caso aqui, é rapidinho. A questão de... As pessoas me perguntam mesmo, quanto tempo mais ou menos mexendo uma rara? É em torno aí de 12 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, tá? No fogo médio. Se você colocar no fogo bem baixinho e de repente você tá com um fogão que já é teu companheiro há muito tempo, né? Já é um fogão de longa data, talvez a chama dele esteja mais fraquinha, eu diria. Aí vai demorar um pouco mais. E quando a gente se arrisca a fazer um recheio, né? Que nem esse aqui com base de leite condensado e creme de leite em uma boca de fogão que é muito fraca, muito baixa, a gente corre o risco de quê? Perder o ponto do recheio, ou seja, passa do tempo de fogão, a gente fica tempo demais mexendo, e aí o que acontece com esse recheio? Quando ele passa do ponto no fogo, né, a gente ficou tempo demais, ele fica um recheio puxa-puxa. Quem nunca passou por isso, gente? Eu passei por isso várias vezes, é uma das coisas mais estressantes que existe, é você perder o ponto do recheio e ele ficar um puxa. Porque daí na hora da montagem dos produtos, você tá colocando o recheio ali, ele parece que está firme, mas quando você coloca, ele começa a se esparramar. Ele não tem ponto, ele não tem estabilidade. Ele começa a se esparramar e vai saindo do bolo. E aí você fica lá tentando puxar ele pra dentro, arrumar, mas não adianta. Esse recheio não tá no ponto certo, passou do ponto. E aí ele vai ficar vazando, só fazendo você passar raiva. Então, olha, se tem uma coisa que encurta o caminho da confeiteira é dominar ponto de recheio, ter acesso a recheios estruturados e fáceis, né, rápidos. Pessoal, importante eu passar essa informação para vocês. Tem pessoas, ó, que acham que quando começou a borbulhar já chegou no ponto, mas ainda não chegou no ponto do recheio, não chegou no ponto firme, aquele ponto que você nunca mais precisa se preocupar, ó. Ele ainda não tá bem firme, ele não tá caindo em blocos da minha espátula, ó. Eu levanto a minha espátula e ele ainda tá escorrendo, ó. Tá quase em fio reto. Ainda tá molinho demais, ó. Então quer dizer que quando chega nesse ponto aqui, tá borbulhando, né? Tá querendo ficar firme, mas ele ainda não tá muito. Eu sigo mexendo mais uns 5 minutinhos, tá? Segue mexendo, sempre mexendo nas laterais e no meio. Certo? Se você quiser, você pode mexer o seu recheio também com um fouet. Fouet ajuda muito também a evitar os gruminhos dos recheios, tá? Lá dentro do mundo dos recheios, vai ter uma aula só explicando sobre quais tipos de recheio ficam com grumos e quais não ficam e como tirar esses grumos de diversas formas, tá? Para que você veja que um recheio, por causa que tá com gruminho, ele nunca é perdido, tem como recuperar o ponto de várias maneiras, tá? Então lá dentro do mundo dos recheios vai ter esse direcionamento também para quem fica muito preocupada com isso, principalmente com recheio de ninho, né? Recheio de ninho, recheio de brigadeiro de chocolate são os recheios que mais criam gruminho, fica aquelas pelotinhas, né? A gente faz tudo certinho, que nem tá na receita, mas às vezes acontece. Depende também da qualidade do chocolate que você tá utilizando, né? Agora tá querendo ir pro ponto. Vou dar mais uma mexidinha aqui. Pessoal, chegamos no ponto esperado. Presta atenção, papel e caneta na mão e anota o que eu vou falar. Ó, aqui a gente chegou no ponto do recheio. Olha como tá fazendo um barulhinho, ó, de se soltando, ó. Ó.
Tá se soltando, sabe? Ó, ele se solta por completo do fundo da panela. Tá vendo, ó? Eu viro a panela e ele se solta. Peraí, deixa eu mexer aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu viro a panela, ó, e ele vai se soltando, ó. Todinho do fundo da panela. Essa é uma forma de você identificar que chegou no ponto. Outra forma de você identificar que chegou no ponto é quando você levanta a espátula e ele começa a cair, ó, em blocos. Tá vendo que tá caindo um pedaço? Depois outro pedaço, depois outro pedaço. Ele não tá escorrendo rapidamente da minha espátula. Então, quando chegou aqui, ó, um bloco, depois outro bloco, depois outro bloco, aqui chegou no ponto. Outra forma também, mais uma, anota aí, de indicar que chegou no ponto do recheio. E você pode testar essas 3 formas em uma única situação, tá? Pra ter garantia, né, que tá no ponto. Levanta a espátula e, ó, o recheio ele para em cima. Tá vendo que ele tá formando morrinhos? Ó, ele não tá afundando dentro do próprio recheio. Tá caindo em morrinhos, ó, em cima ali, ó, os morrinhos formando, ó. Ele não afunda. Essa é a terceira forma de descobrir que o seu recheio já chegou no ponto perfeito, que não vai vazar por nada desse mundo. Vou desligar o meu fogão. Bom, aqui tá então o meu recheio. Assim que você desliga o fogão, você já tem que passar o seu recheio imediatamente para um refratário ou uma panelinha multiuso que você utilize, tá? Imediatamente, ó. Olha a importância de mexer o recheio do jeito certo, usar uma espátula, ó, que não vai grudar no fundo da panela, ó. Se solta todo, tá bem cremoso, ó, bem brilhante. Tirar aqui, ó. A espátula também ajuda a gente a economizar, porque não resta nada de recheio fica na panela. A gente consegue raspar todos os cantinhos da panela, ó. Depois a gente vem com o nosso saquinho, nosso melhor amigo aí, né? Pra quem vai trabalhar com recheios, né? Como foco do negócio. Eu venho e imediatamente eu coloco meu saquinho aqui, ó. Pode ser o saquinho que nem eu tô usando, ou pode ser também o plástico filme. O plástico filme é ainda melhor, ele protege mais, ele veda mais, né? Então pode ser qualquer um. Não se preocupe que não vai derreter o seu plástico filme ou o seu saquinho. Pode colocar com ele fervente mesmo, bem quente. Encosto bem, evitando qualquer contato com ar, porque às vezes quando o recheio fica exposto em contato com ar, ele cria aquela película durinha por cima que a gente fica doida, né? Porque daí depois a gente tenta misturar com aquela película e aí cria um gruminho num recheio que nem tinha gruminho, tá? Então por isso a importância de tirar da panela e embalar imediatamente para ele descansar. Feito isso, eu posso deixar esse recheio descansando em temperatura ambiente, que é o que eu mais indico, tá? Porque você vai aprender a se organizar e vai fazer esses recheios de forma organizada, antecipada, para que a sua produção caminhe de forma prática, sustentável, redondinha, que nem eu gosto de falar, vai caminhar redondinha, vai tudo funcionar como tem que funcionar, no horário que tem que funcionar, tá? Então deixa ela descansar em temperatura ambiente. O que eu sugiro para você o tempo de descanso, né? Se esse recheio ficar descansando aqui umas 5, 6 horas, ele já vai estar tranquilo para mim utilizar nos meus copos da felicidade, nos meus bolos no pote, mas principalmente o foco desse recheio que eu ensinei hoje para vocês é para rechear bolo, tá? Esse ponto aqui, ele é mais indicado para quem trabalha com bolos decorados, tortas de pronta entrega, mini bolos de pronta entrega, bento cake, né? Que é aqueles bolinhos e aqueles bolos que você vende todos os dias, ou para bolos de encomenda. Então esse ponto é aquele ponto para você nunca mais se preocupar com o recheio vazando do seu bolo. Por isso que eu trouxe esse recheio para fechar com chave de ouro o nosso evento. Ele é o recheio base da confeitaria. Ele tem que ser o sabor número 1 do teu cardápio. Aqui no caso a gente fez ele de sabor brigadeiro branco tradicional, mas depois eu vou mostrar para vocês aqui como você pode saborizar ele de diversas formas, certo? Então 5 horas de descanso em temperatura ambiente, mas se você quiser pode levar ele para descansar na geladeira. Mas antes de levar para a geladeira, você precisa deixar pelo menos ele esfriar, tá?
ele sair dessa temperatura quente e esfriar, porque senão você não consegue identificar depois o ponto real dele, porque ele vai sair da geladeira muito duro, você vai achar que aquele jeito que ele saiu da geladeira é o ponto real dele, quando na verdade não é, tá? Então deixa ele descansar em temperatura ambiente, mas o mais indicado é, faça esse recheio num dia e utilize no outro. Faça ou uma pequena quantidade ou uma grande quantidade, tire da panela, cubra ele com um saquinho, deixe nas panelinhas, pode deixar em temperatura ambiente. E aí você utiliza ele no dia seguinte. Eu considero essa forma mais perfeita. Ele vai estar super cremoso também no dia seguinte, vai estar completamente descansado, estruturado, já passou pelo processo de ficar em temperatura ambiente. Então é o que eu mais indico se tratando desse tipo de recheio aqui, tá? Que querendo ou não, é um recheio que as pessoas vão pedir muito pra você, né? Quem não pede, quem não gosta da combinação do recheio dois amores, que é o brigadeiro branco combinado com o brigadeiro preto, né? É um sabor e uma combinação infalível, principalmente para festas de criança, para pedidos que seja para aniversário de criança, tá? Então aqui eu vou deixar ele descansando. Eu tenho já um brigadeiro que tá descansado e pronto, vou trazer aqui para vocês pra gente saborizar ele. Bom, aqui eu tenho um recheio descansado, tá? Aqui também. Eu vou tirar daqui dessa panelinha e vou colocar aqui, mas eu quero mostrar pra vocês, olha como é que tá o ponto desse brigadeiro depois de descansar, tá? Olha. Olha o ponto desse... Olha que coisa mais linda. Olha. Maravilhoso, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês uma quantidade pequena, tá? Depois é só você aplicar numa quantidade grande de recheio, na quantidade que você vai precisar. Eu vou começar, então, saborizando com suco de laranja, que eu acho que os sucos é o principal medo de vocês, né? Vocês têm muito medo do suco natural, do limão Tahiti, da laranja, suco do abacaxi, porque vocês acham que vai talhar. E de fato, se você querer colocar esse suco lá na hora do preparo que foi ao fogo, ou logo depois que você tira o seu recheio base da panela, tem grande chance de talhar porque está quente, tá? Eu sugiro então você fazer isso depois que o recheio passou por todo o processo de descanso e esfriou, tá? Que nem aqui o meu recheio tá frio, tá? Tá frio. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentando aos poucos. Aqui eu tenho suco de uma laranja pequena, tá? Laranja de suco mesmo, mas pode ser laranja de umbigo também, se você quiser. A única laranja que eu não indico, suco de laranja que eu não indico para saborizar recheio, é a laranja do céu, porque ela é uma laranja tão fraquinha, sabe? Ela é docinha, mas ela é muito fraquinha. E eu preciso de uma laranja mais cítrica, que vai favorecer na hora de saborizar. Mas, se você é do time que acha que suco de laranja é um dos sucos mais difíceis de saborizar um recheio, eu também tô nesse time, tá? Eu acho o suco da laranja o mais difícil de chegar no sabor da laranja. Então, o que você pode fazer? Você pode usar o suco da laranja natural e para dar aquela ajudinha, sabe? Aquele upzinho no sabor, sem que você precise ter colocar muito suco de laranja, você pode colocar também umas gotinhas da essência de laranja, tá? Ela vai trazer um aroma e, querendo ou não, ela também vai remeter aquele gostinho, tá? Vai ajudar. Então, vou colocar aqui um pouquinho do suco da laranja e vou mexer. Ó. Se fosse limão, Mahara, a mesma coisa. Só que limão é uma quantidade menor, tá? É uma quantidade menor, porque... Nem vou usar tudo isso. O limão é uma quantidade menor porque ele é mais cítrico, ele é muito mais forte, né, do que uma laranja, tá? Mahara, então se fosse uma receita inteira de brigadeiro branco e eu quisesse saborizar
com limão. Aí você vai usar provavelmente um limão inteiro espremido ali na hora, tá? Pra ficar bem forte. Mahara, não quero muito forte. Então, meio limão. Lá dentro do mundo dos recheios, tem aulas explicando exatamente essas quantidades, tá? O que você tem que levar em consideração na hora de usar o limão Tahiti, ou se você quer usar outro tipo de limão, tá? Outro tipo de fruta. O que você tem que levar em consideração caso você queira usar abacaxi nos seus recheios, né? A importância de alguns processos que a gente precisa fazer para poder utilizar um abacaxi natural no recheio dos nossos bolos. A mesma coisa vale para os moranguinhos, tá? Lembrando até que vai ter como um bônus exclusivo lá dentro do mundo dos recheios, para quem entrar para essa primeira turma, é uma aula onde eu vou ensinar a técnica correta e o recheio correto para rechear um bolo, usar moranguinhos de forma segura e correta nesse bolo, fazer uma cinta de contenção de forma correta nesse bolo e a prensagem perfeita para nunca mais você se preocupar, mesmo que o seu bolo tenha que fazer uma viagem de 3, 4 horas. Então vai ter essa aula muito legal também lá dentro do mundo dos recheios como aula bônus, tá? Então aqui a gente segue mexendo, ó. Olha como não perde o ponto. Ó. Coloquei um pouco de suco de laranja, não vou colocar todo, por quê? Porque se fosse toda a minha receita de recheio aí tudo bem. Mas como é menos da metade que eu tô usando aqui, eu coloquei menos, tá? É só pra mostrar pra você que não precisa ter medo de saborizar o seu recheio base. Vou colocar aqui, umas 3, 4 gotinhas da essência de laranja. Agora vai levantar o cheiro da laranja. Mahara, o que tu indicaria um recheio saborizado com laranja? Eu indicaria para um cupcake de sabor chocolate 50% e usar essa cobertura aqui, esse recheio de brigadeiro saborizado com laranja em cima. Ficaria assim, ó, maravilhoso. Um copo da felicidade também com esse sabor, com as raspinhas de laranja dentro, com uns pedacinhos de brownie dentro. Ai, ficaria incrível também. Até mesmo para ovos de colher. Tem gente que é apaixonada por laranja. Eu sou uma dessas pessoas. Eu amo a mistura do chocolate com o gosto da laranja. E aqui a gente tem, ó, um recheio saborizado com o suco natural da fruta e coloquei umas gotinhas de essência da laranja. E o recheio, ó, tá maravilhoso. Eu posso fazer o que agora? Eu posso cobrir ele, deixar ele aqui quietinho, cobrir e deixar ele descansando até a hora que eu for utilizar, tá? Ó. Perfeito, né? Agora que a gente saborizou com o suco da fruta, a gente vai saborizar com a essência de baunilha. Você quer trazer aquele gostinho de baunilha pro seu produto? De repente você vai fazer um copo da felicidade de creme brulee ou um copo da felicidade de baunilha, sabe? Que lembra baunilha com um crocante, sabe? Você quer um sabor mais fraquinho para trazer um certo equilíbrio com algum outro recheio mais forte, sabe? Aquelas combinações onde um recheio ele é mais predominante e o outro recheio ele é mais equilibrado, mais fraquinho. É essa opção aqui da baunilha, ela combina com tudo. É um ótimo recheio para você fazer várias combinações, principalmente quando o cliente pede 3 camadas de recheio, por exemplo. Então ele sempre é uma boa escolha. Vou colocar bem pouquinho, tá? Porque a gente tá com uma quantidade pequenininha aqui. Então pego a essência, pode ser a essência branca, tá? Eu tô usando a escura. Coloco aqui. Coloquei a essência, a mesma coisa que a gente fez com o outro, ó. Vou misturando. Sem medo, com jeito. O cheirinho já tá bem forte de baunilha. Se for uma receita inteira e você quiser saborizar com a essência de baunilha, pode usar uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? Pode ser a baunilha que você quiser. Hoje eu usei a escura, mas se tratando num recheio branco, pode ser a essência de baunilha branca, que ela é clarinha, daí não vai alterar em nada a cor do seu recheio, ó.
Ó, nada de perder ponto, tá? Então aqui eu saborizei com a essência de baunilha. E agora, esse aqui que tá aqui nesse pote, eu vou saborizar com uma pasta saborizante, tá? Essa daqui é de framboesa. Pasta saborizante a gente tem que cuidar porque elas são muito concentradas, então não precisa uma grande quantidade. De repente você vai achar caro, né, o preço de uma pasta saborizante, mas você tem que levar em consideração que ela rende muito, tá? Então aqui eu vou começar colocando uma colher, 2 colheres de sopa. Ó, nem é de sopa, é uma colherzinha de café, na verdade. Só que ela é comprida. Ó, vou colocar 2. Acho que eu vou ter que colocar talvez mais uma colher. Mas ó. E assim eu vou saborizar o meu recheio base. Usando agora a pasta saborizante, tá? Pode ser a marca que você quiser a pasta, tá? Ó, olha como vai saborizando. Olha como vai ficando bonito o recheio. Eu misturei ainda. Vou colocar mais uma colher aqui, tá? Deixa aqui. Daí fica bem, o cheirinho tá maravilhoso aqui. E vocês podem perceber que não tem mistério, né? Não é aquele mistério que as pessoas pintam na internet. Eu não tô utilizando nenhum utensílio aqui que você não tem em casa. Eu tô usando um pote, tô usando uma colher que você obviamente tem. E é assim que a gente tá fazendo a saborização dos nossos recheios. Não tem nada mirabolante, nada que você não vá ter. É tudo fácil e prático, tá? Visando aquela pessoa que tá começando, que ela não vai precisar ter que estar saindo atrás de tanto ingrediente, de tanto utensílio, né? Pra começar. Ó. Olha. Olha a firmeza desse recheio. Ó, bem firme. Poderia colocar mais pasta saborizante aqui se eu quisesse, mas como ela é forte, eu não preciso colocar muito, tá? Posso colocar pouquinho que vai dar um sabor legal aqui no meu recheio, que virou um recheio de framboesa. Maravilhoso, né? E vocês conseguem notar a quantidade de opções que acaba surgindo para vocês, o mar de possibilidades que acaba surgindo quando a gente trabalha com um recheio base no ponto certo. Você pode criar o sabor que você quiser. Lá dentro do nosso novo curso Mundo dos Recheios, vai ter várias aulas partindo dessa base aqui, onde a gente ensina a transformar um recheio em recheio de doce de leite, aonde a gente ensina um recheio assim a ser transformado em um recheio caseiro de Nutella. A gente ensina também crocante, como eu posso adicionar coisas para deixar esse recheio crocante. A gente ensina também utilizando os outros tipos de suco, né? Como saborizar com maracujá, como fazer recheio de maracujá, que também é um recheio muito procurado e super combina com um recheio de chocolate meio amargo. Então, tudo também vai ter lá dentro do nosso novo curso Mundo dos Recheios, para você aprender a despertar desejo e vício nos teus clientes, para que eles comprem de você todo santo dia, tá? Depois que a gente saboriza os nossos recheios, a gente pode cobrir eles e deixar eles descansando ali. Não precisa, vai ter que passar pelo processo de descanso de novo, não. É só até você organizar a sua bancada para começar a montagem dos seus produtos. Seja copo da felicidade, seja bolo no pote, seja os seus bolos, tá? Só deixar ele sempre coberto, porque depois que a gente faz a saborização, que a gente coloca o saborizante que a gente escolheu no nosso recheio, é importante a gente cobrir imediatamente com um saquinho. Para quê? Para que ele não crie aquela película, para que ele não resseque. Porque não é porque a gente colocou um saborizante que ele não vai ressecar, vai ressecar. Tem que sempre manter fechado, vedado os nossos recheios, certo? Uma coisa importante, Mahara, depois que eu saborizei o meu recheio,
Eu posso guardar na geladeira e deixar vários dias guardado, saborizado? Eu não indico isso, tá? Deixe para saborizar o seu recheio na hora que você for utilizar ou 1 hora antes de utilizar ele na montagem dos seus produtos, tá? Se você quer armazenar esse recheio de brigadeiro branco, você pode armazenar ele depois que ele saiu da panela, né? Tirou o recheio de brigadeiro branco da panela, colocou em refratário e esperou ele esfriar, aí sim você pode deixar ele armazenado na geladeira lá 3, 4, 5, 8 dias, não tem problema. Deixe para saborizar no dia que você vai utilizar esse recheio nos seus preparos, certo? Porque aqui entrou uma pasta saborizante de fruta, entrou um suco natural de fruta, essência de baunilha, e tudo isso não é legal deixar armazenado muito tempo dentro da geladeira, certo? Bom, então aqui hoje vocês descobriram algumas maneiras de saborizar. A gente saborizou então com a essência de baunilha, aqui, que tá no ponto maravilhoso, ó, firme. Saborizamos também com a pasta saborizante de framboesa, ó, que ficou um recheio lindíssimo também, tá? Bem firme. E saborizamos também com o suco natural de laranja, olha que delícia. Gente, esses recheios aqui também vocês conseguem até trabalhar com bico de confeitar, tá? Porque eles não perdem o ponto, certo? Se vocês fizerem direitinho, como eu mostrei aqui, o movimento, qual é o momento ideal para entrar com o saborizante, tá? Seja qual for o seu saborizante, de repente você quer saborizar até com a Nutella de verdade, quer saborizar com pó saborizante, ninho em pó, e outras opções de saborizante que tem lá dentro do mundo dos recheios, tem outras opções de saborizante. Se você seguir o passo a passo certinho, não tem erro, tá? Você pode ficar tranquila que o seu recheio não vai vazar do bolo, certo? Então deixa eu falar o prazo de validade desse recheio branco sem os saborizantes, tá? Fora da geladeira, ele tem uma durabilidade de 3 dias, certo? E dentro da geladeira ele tem uma durabilidade de até 8 dias. Até passa um pouquinho, mas esse prazo de 8 dias eu acho que é o ideal de validade, porque ainda fica com gosto bem gostoso, do recheio bem novinho ainda, certo? Se você quiser, você pode congelar o seu recheio sim, pode, depois que fizer, deixar ele passar pelo tempo de descanso para esfriar completamente. Jamais a gente deve botar no congelador um recheio que está quente ou morno. A gente sempre tem que deixar ele esfriar por completo e embalar muito bem, passar umas 2 vezes o papel plástico filme nele, certo? E sempre anotar o dia que você está fazendo e o tempo que vai ter de validade, que eu gosto de colocar aí entre 1 mês a 2 meses. Porém, quanto mais baixa a temperatura do teu freezer, né? Quanto mais baixa a temperatura do teu freezer, maior é o prazo de validade do teu produto, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu amei estar aqui com você durante esses 3 dias, com essas 3 aulas exclusivas que eu preparei aqui para você dentro deste evento. Lembrando que quem estiver dentro do nosso novo curso, O Mundo dos Recheios, vai ter acesso a essas 3 aulas do evento também como um bônus. Ou seja, vai ter acesso para o resto da vida a essas 3 aulas que foram incríveis, né? Depois você vai poder estar tirando as suas dúvidas. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, eu expliquei tintim por tintim, do jeito que eu gosto de explicar e do jeito que eu gostaria de ter sido ensinada lá atrás, quando eu comecei, que eu teria economizado um monte de tempo com relação ao meu processo rumo à minha agenda lotada de encomendas, que é o que eu quero que você conquiste, que é o meu objetivo lá dentro do mundo dos recheios. O link de compra está liberado, agora você pode fazer parte dessa primeira turma e conseguir fazer a tua inscrição com o valor especial que a gente preparou e também com os bônus exclusivos. Não perca nenhum recado que o administrador vai liberar dentro dos grupos, porque sempre tem alguma informação importante, alguma surpresa, e para você não ficar de fora, tem que ficar atento e ler todos os recados, certo? Eu espero que vocês tenham gostado.
Fiquem com Deus, coloquem em prática, não esqueçam de me marcar e me seguir nas minhas redes sociais. E eu espero você lá do outro lado, lá dentro do mundo dos recheios, para ter acesso ao melhor conteúdo de recheios que você já viu na vida. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!